Ei, meu povo! Bom, bora para mais um 10 fatos. Dessa vez temos aí mais um personagem de Outlander e vamos falar sobre Brianna Fraser. Brianna Randall Fraser Mackenzie. É outra com nome carregado, gente. Na hora que chegar nos 10 fatos do Jamie, que vai ter, eu tô mais ou menos fodida. Porque o Jamie é outro que tem uma lista de nomes. Esse é o segundo vídeo que eu faço sobre 10 fatos sobre um personagem de Outlander, mas eu tenho vários outros vídeos de 10 fatos sobre outros personagens, sobre outras histórias, então vai lá dar uma olhadinha se você tem interesse em assistir esse tipo de conteúdo. O primeiro vídeo foi da Claire, tá? Então vai lá dar uma olhadinha, porque a Claire a gente ama. Então é isso, meu povo. Então bora se inscrever no canal, curtir o vídeo e me seguir nas redes sociais. Todas Patrick Rocha PR. Bora falar um pouco sobre Brianna. Brianna, ela foi a segunda filha biológica do Jamie e da Claire. A primeira filha, que era a Faith, ela acabou nascendo morta, né? E, consequentemente, Brianna veio depois, né? A segunda na listinha. Segundo fato sobre Brianna é que ela foi concebida em 1700 e bolinha, tá? 1700 e vai quebrada, mas nasceu só em 1948, se não me engano. Eu acho que é 48 que ela nasceu. 47 ou 48? Acho que foi 48. Acho até que ela é de outubro de 48. Eu acho que é. Mas Brianna foi concebida lá no Quinto dos Infas e, né, 200 anos antes, e acabou nascendo aí em 1948 em Boston. Terceiro fato sobre Brianna. A Brianna, ela foi criada até o início da vida adulta pelo seu pai, até aquele momento o único pai, o Frank Randall. Ele ouviu a história da Claire quando a Claire voltou para 1948, né? Ele ouviu, absorveu a informação, falou que ia assumir a criança com uma condição. A Claire jamais poderia falar para Brianna a origem dela, quem é o pai verdadeiro dela, e que a Claire nunca mais mencionasse o nome de James Fraser. Tá? E por 20 anos ela não mencionou esse nome. Então, assim, Brianna foi criada pelo papai Frank. E ele foi um bom pai pra ela, sabe? Assim, pelo ponto de vista da Brianna, ele foi um ótimo pai pra ela. Apesar das constantes brigas ali de Claire e Frank, isso já entra numa outra questão. Mas pra Brianna, ele foi um bom pai. Fato de número 4 sobre a Brianna. Bom, a Brianna, quando tinha seus 20 e poucos anos, logo após a morte do pai dela, o Frank, um amigo antigo do Frank, o reverendo, acaba morrendo. Se não me engano, eles vão para o funeral do reverendo mesmo. Chegando lá, na Escócia, a vida da Brianna ela é mudada completamente. Por quê? Naquele momento ali, ela conhece o Roger e os dois, investigando algumas coisas, acabam descobrindo sobre o sumiço da Claire e a gravidez dela durante esse tempo, né? Só um adendo aqui que nessa parte da segunda temporada eu passei a acreditar que toda aquela narração que estava tendo até então da Claire falando sobre as coisas e tal, era a Claire contando pra Brianna os acontecimentos, sabe? Porque até então depois não teve mais narração. Então, assim, pra mim, aquilo ali era só a Claire contando pra Brianna, até chegar no momento onde, de fato, ela tá lá contando. Mas a narração, pra mim, eu sempre vi como desse jeito, nesse aspecto. Então, assim, continuo carregando isso comigo. Então, a Claire conta pra ela toda a verdade da viagem no tempo e tudo mais. A Brianna não acredita de início, né? Tanto que ela fica até puta, fica nervosa com a mãe dela, quando a mãe dela começa a falar essas coisas, ela fica muito irritada, mas por coincidência do destino, a Brianna, ela tá ali na Escócia justamente na época da Gales Duncan, que é outra que eu quero fazer 10 fatos sobre elas. Me diz aí se vocês têm interesse. Então a Brianna, ela acaba conhecendo a Gales Duncan. Então ali
no meio daquele tumulto todo, a Brianna acaba vendo a Gaylis atravessar as pedras, né? A primeira vez. Que aí ela volta pro passado e depois ela vai conhecer a Claire. Então, assim, buga a mente da gente. Então, ali ela passa a acreditar na mãe dela e ver que realmente a história que a mãe dela contou sobre viagem no tempo, viagem pelas pedras e tudo mais, era de verdade. Não era invenção de uma mulher que teve um amante e se arrependeu. Fato de número 5. A Brianna, ela sempre endeusou o pai dela. Ela sempre viu o pai dela como um ser celestial, sabe? Ela sempre foi baba-ovo do pai dela. Por conta disso, ela decidiu estudar história. Ela foi fazer ali a faculdade de história, mas ela acabou vendo que aquilo ali não era para ela, não era um curso que ela gostaria. Então ela mudou radicalmente, ela foi para engenharia. Então a Brianna, ela é formada, ela é engenheira formada, tá? Respeite a minha garota. Fato de número 6. A Brianna ali, enquanto mexia nas coisas do pai dela, a mãe dela já estava lá no passado, vivendo, né, a vidinha dela lá no passado. A Brianna mexendo nas coisas do pai dela ali, acaba encontrando um pequeno obituário. E naquele obituário tava a data da morte de James Fraser e Claire Fraser. Então ela tendo aquela informação ali, ela precisava tentar mudar o curso daquela notícia, né? Porque ela não podia deixar a mãe dela morrer desse jeito, né? A mãe dela tinha acabado de voltar pro passado e já ia morrer? Não, a mãe dela tem que morrer de velhice, dormindo numa cama. Então, nesse momento, Brianna acaba decidindo voltar pro passado para poder alertar seus pais sobre a sua futura morte. Na série eles acabou não colocando a data, mas no livro fala a data, janeiro ou fevereiro? Não lembro. Mas no livro tem a data certinho. Na série eles não colocaram a data. Fato de número 7. Esse é um fato que mexeu muito quando eu tava lendo e quando eu tava assistindo, porque Bri não merecia. A Brianna, quando voltou pro passado, ela tentava encontrar os seus pais, né, pra poder alertar e tudo mais. E, infelizmente, o caminho dela acaba trombando ali, esbarrando com o caminho de um pirata. Ela passa ali e vê que ele tem um anel, que ela reconheceu aquele anel. Então ela faz uma proposta para ele ali, e para poder comprar esse anel. Aí ele chama ela pro escritório, porque fala que não negocia na frente das pessoas, né? Quem era esse infeliz? Stephen Bonnet. Chegando lá, ele abusa dela, bate nela, violenta ela. E quando ele termina de se aliviar, ele joga o anel pra ela e vai embora. No livro, essa cena é muito pesada. É muito pesada porque é a Brianna falando o que tá acontecendo com ela, né? Ela falando do gosto de sangue da boca dela, ela falando da dor que ela tá sentindo, dele batendo nela, violentando ela. Então, assim, no livro eu achei um pouco mais pesado que na série, por ser muito gráfico. Porém, a série tem muito mérito ali na cena que foi abordada, sabe? Porque a cena ali, eu não tiro o mérito da série, porque a cena, quando ele começa a violentar ela e bater nela, a cena muda, vai lá pra fora. Então começa a filmar ali, a imagem começa a mostrar as pessoas lá fora escutando a Brianna pedir socorro, pedindo ajuda e todo mundo de boa, curtindo a vida. Os caras estão ouvindo ela e tá rindo, sabe? Ele tá acabando com ela. E ela lá gritando pela sua vida, pedindo socorro, pedindo ajuda e todo mundo tranquilo, vivendo sua vidinha, escutando ela sofrer na mão do Stephen Bonnet. Então, assim, eu achei que foi uma construção muito boa da série. Não mostrar o ato em si, mas mostrar
o em volta. Eu gostei muito disso. Fato de número 8. Brianna fica grávida. O pior acontece. Bom, a Brianna, ela fica grávida, mas ela não sabe de quem é o pai, né? De quem é essa criança. Por quê? No mesmo dia onde ela ficou com o Roger, se não me engano até foi o dia que ela perdeu a virgindade com o Roger, eles acabam entrando nessa briga, né, e tudo mais, e ela manda ele embora, ele fica com raiva e sai andando, ela vai embora, quando ela esbarra no Stephen Bonnet, ele acaba abusando dela. Então ela chega no quarto dela toda machucada, lenhada, coitada. Mas o que acontece? Nesse mesmo dia, ela transou com o Roger e foi abusada pelo Stephen Bonnet. Então, ela passa a gestação inteira e o começo da vida do Jeremiah se perguntando quem é o pai da criança. Mas a gente tem a resposta, que foi dada a resposta, acho que no livro 5, de quem era o pai. Ou foi no livro 6? Acho que foi no livro 6, de quem era o pai. Tem ali uma explicação de quem é o pai. Tem toda também uma explicação da Claire sobre DNA, RN não é positivo, negativo, como é que é O, A, B. Então, assim, o livro, a Claire dá uma aula sobre genética e DNA. Mas acaba que no livro fala... Na série também acho que já falou, não fala? Já não falou? Acho que já falou quem era o pai da criança. Eu vou deixar aqui no ar. Fato de número 9. Depois de muito tumulto acontecer na vida de Brianna e Roger, que eu vou falar um pouco mais sobre na história dele, que vai sair dele também, a Brianna acaba se casando com o Roger. Eles passam a viver ali com seu pequeno Jeremiah. Eles passam a viver ali na Cordilheira dos Frasers, né? Fraser's Ridge. Junto com a Claire e o Jamie ali como uma linda família, né? A Brianna fazendo seus experimentos ali de engenharia, tentando melhorar ali a qualidade de vida da população de Fraser's Ridge. O Roger com as questões dele ali, que acontece muita coisa na vida. O Roger só se fudeu indo pro passado. Sério. O bichinho sofreu que nem condenado indo pro passado. Mas assim, isso é questão dele, a gente vai falar lá nas questões dele. Bora se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e seguir nas redes sociais? Vamos? Vamos compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de Outlander? Vamos? Isso aí, conto com a ajuda de vocês. Fato de número 10. A Brianna tem a sua segunda filha, né? A Brianna acaba engravidando ali e tendo uma criança, que é a Amanda. Porém, a neném nasce ali com um probleminha no coração, que no futuro seria consertado com cirurgia, mas ali no passado não tem como ajudar essa criança. Então, a Brianna, junto com o Roger, decidem voltar para o futuro para poder fazer esse tratamento da filha, para poder fazer essa cirurgia para a bebezinha sobreviver, porque agora eles são pais, eles têm que pensar nas crianças, né? Por mais que doa, que na hora que eu ver essa cena na série, eu vou chorar, que eu não queria que eles fossem embora, mas eles tinham que pensar ali no melhor para a filha deles. E então eles pegam a Mandy, o Jeremiah e partem para 1900 e bolinha. Agora eles são 1980, se não me engano, e vivendo lá em Lillybrook. Sim, eles compraram Lillybrook e estão vivendo lá com a familhinha feliz. Bora para um bônus? Bora para um bônus. O bônus aqui para vocês é que a Brianna conseguiu uma coisa que eu acho que muita gente torceu para ela conseguir. A Brianna, ela acaba sendo sequestrada pelo Bonnet de novo. Ele quase vendeu ela para um cara e foi toda uma questão. Acontece que o Bonnet foi pego, foi sentenciado à morte por afogamento. Então ele foi deixado lá num tronco no meio da água para a maré subir e ele morrer afogado. Particularmente eu achei, gente, você morre sendo torturado, porque imagina a agonia que é você saber que você vai morrer, a água tá subindo, você vai morrer. Então assim,
Antes cortar a cabeça logo, né? Mas assim, tudo pra ele é pouco. A Brianna vai lá, né? Isso tá na página 1127, no capítulo 117 do livro 6 de Outlander. Aí fala aqui, né? Que ela vai lá ver ele, né? Ver ele morrendo, só que não só morrendo, tá? Ela participa da morte. Fala aqui, ó. Você deixou para muito tarde, querida, disse ele, Bonnet. A Brianna, com um engasgar que abriu ainda mais os lábios rachados, deixando sangue nos dentes. Mas eu sabia que viria. Roger remou, aproximando o barco então mais um pouco. Olhava para sobre o ombro quando Brianna tirou a pistola de cabo dourado do bolso e a apontou o cano para a orelha de Bonnet. Vai com Deus, Stephen. Disse ela claramente em gaélico e puxou o gatilho. Então largou a arma na água, virou-se para o marido e disse, vamos para casa. Ou seja, ela não só foi lá ver ele ser morto, ela matou ele. Então ela dá um tiro nele. Na série, ela tá na margem do rio e ela mira e atira nele. No livro, ela pega o barquinho, se aproxima dele e dá um tiro a queima-roupa ali na cabeça dele. Bom, esses foram os 10 fatos aleatórios sobre a vida de Brianna Randall Fraser Mackenzie. Bom, me diz aqui nos comentários se vocês querem que eu faça de mais algum personagem de Outlander, se vocês têm interesse. Vai assistir os outros 10 fatos que tem aqui no canal, de vários outros personagens. E tem o da Claire, vai assistir o da Claire. Esse mês eu pretendo aí fazer mais alguns, né, já que esse mês estreia a 7ª temporada de Outlander. E penúltima, não tô bem com essa informação. Mas é isso, gente. Bora se inscrever no canal, curtir o vídeo, me seguir nas redes sociais, tudo das Patrick Rocha Pé. Até o próximo vídeo. Beijão. Tchau, meu povo.